Lendas urbanas costumam ter tradições folclóricas e fabulosas até os dias de hoje. Mas o que para uns podem ser apenas histórias, para outros que já viveram situações surreais com o desconhecido, essas lendas urbanas são bem mais que meros contos passados de geração em geração. E em Goiás não poderia ser diferente. E como muitos pediram, no vídeo de hoje temos as 5 lendas urbanas de Goiás que muitos de vocês provavelmente ainda não conheciam. 1. O Arranca-Línguas. De acordo com as pessoas que já ouviram, o Arranca-Línguas seria como um grande gorila, porém muito maior do que um gorila ou um homem. E segundo conta, um dos seus principais alimentos é a língua, que pode ser tanto de animais como de bois, cavalos, cabras ou mesmo de gente. Costuma atacar as suas vítimas à noite, matando-as e retirando-lhe a língua para comer. É por isso que recebe o nome de Arranca-Línguas. Esta lenda é muito comum no estado de Goiás e na região do rio Araguaia. Ao contrário de tantas outras lendas, essa parece ter um ano certo de nascimento. Ela teria aparecido no ano de 1929, na região de Aruana, onde ficava o antigo porto fluvial do Araguaia. Disse que naquele ano uma crise de febre aftosa atacou os rebanhos, e com a doença, os animais passaram a sofrer de grande comichão na língua, tentando coçá-lo, e então acabavam por cortar a língua com seus próprios dentes. E de lá, a endemia se espalhou pelo resto do estado de Goiás, deixando por onde passava muitos animais com as línguas cortadas. E foi o suficiente para a imaginação popular criar mais uma fantástica lenda brasileira. 2. Pé de garrafa. Gritos horripilantes acompanham essa criatura, que passeia pelos matagais berrando, com urros que parecem muito distantes em alguns momentos e muito próximos em outro. Os gritos penetrantes deste homem bestial enlouquecem e amedrontam as pessoas, e os sons tão familiares que em alguns momentos os berros parecem vir de amigos ou parentes, fazendo com que os caçadores e viajantes saiam em busca da origem dos urros e acabarem se perdendo. Atordoados, encontram um único vestígio, que são as pegadas profundas na terra em formatos circulares, como os de um fundo de garrafa. Essa é a situação descrita por aqueles que encontraram o misterioso pé de garrafa. Lenda bastante difundida no Goiás, ela também é contada no Piauí e com uma variação do Mapinguari e Capilobo. O pé de garrafa também pode ser mencionado em Minas Gerais, embora exista uma certa impressão de informações nesse estado, associando com a lenda do bicho-homem, e podendo se tratar de uma variante, uma mescla ou exatamente da mesma criatura. As suas descrições variam bastante de acordo com cada região. Uma criatura humanoide e coberta de pelos, exceto na região do seu umbigo branco. Ora é bicho e ora é homem. Possui um chifre e um único olho no meio da testa, podendo ser retratado com 1 ou 2 braços, acompanhado de poderosas garras. A sua principal característica é aquela que o batiza: o pé redondo em forma de garrafa. Alguns relatos dizem que tem 2 pernas, mas na maioria das vezes é citado com uma única perna no meio do corpo, assinalando as suas pegadas ao saltitar pelas matas.
E há quem faça ligações entre o pé de garrafa e o diabo, por conta do seu chifre, garras e membros inferior deformados. E devido a isso, alguns dizem se tratar de um ser demoníaco, porém, suas outras características denotam origem indígena e não cristã. Os mais temerosos acreditam que o monstro devore ou aprisione a alma das suas vítimas em seu pé. É muito raro alguém vê-lo, mas caso alguém presencie a criatura, recomenda-se que tape os ouvidos e atravesse um ponto de água corrente, pois o pesado monstro ficará preso na lama do fundo do rio. O pé de garrafa também pode ser abatido caso alguém acerte um tiro em seu umbigo. Não há provas de que tenha feito algum mal físico, mas não é descartado que alguns ataques cruéis, como os do insaciável bicho-homem em Minas Gerais, sejam diretamente atribuídos ao pé de garrafa. Perturbador de caminhos no Goiás e inofensivo no Piauí, aparentemente ele apenas se diverte apavorando e confundindo as pessoas. 3. Teresa Bicuda. Como um bom brasileiro, certamente você já ouviu falar de pelo menos uma lenda urbana, já que elas fazem parte da cultura de diversas partes do país. Essa aqui se trata da lenda da Teresa Bicuda, uma famosa história originária do interior de Goiás, na cidade de Jaraguá. A mulher, que se chamava Teresa, tinha grandes lábios e por esse motivo ganhou o adjetivo bicuda. Ela era extremamente violenta com a mãe, uma senhora já de idade que apanhava dela várias vezes por dia e era acorrentada. Além disso, obrigava a mulher a pedir dinheiro nas ruas e, por fim, fez o impensável. Colocou um freio de cavalo na boca da sua mãe para montar nela pela cidade. E as duas moravam em uma famosa rua do município chamada Rua das Flores. Os vizinhos constantemente reclamavam de Teresa por conta do seu mau comportamento. Sendo assim, com tanto sofrimento, a mãe de Teresa adoeceu e morreu, mas antes a excomungou. E após isso, Teresa Bicuda ficou ainda mais atormentada do que já era. Saía pela cidade gritando diversas baixarias e bebia muito. Jaraguá era um lugar extremamente religioso e a mulher era uma das únicas do local que nunca ia à igreja. E isso era considerado muito grave na época, e muitos achavam que ela estava possuída pelo demônio. E certo dia, Teresa Bicuda morreu de causas desconhecidas e foi enterrada no cemitério da cidade. Contudo, os moradores da Rua das Flores começaram a relatar que todo dia, à meia-noite, o fantasma de Teresa vagava pelo lugar gritando, e era possível ouvir ela batendo em sua mãe, do mesmo jeito que fazia quando ainda era viva. Dessa forma, os jaraguenses resolveram enterrá-la próximo à Igreja do Rosário, um lugar construído por escravos e que recebia as pessoas mais pobres. E de nada adiantou, pois o fantasma continuava a atormentar a todos. Em uma última tentativa, a população resolveu colocar o seu corpo na Serra de Jaraguá, e Teresa Bicuda parou de ir à cidade. No entanto, bem acima de onde ela foi enterrada, nasceu um pé de caju assombrado. E reza a lenda que qualquer pessoa que pegar o fruto da árvore é amaldiçoado e atacado por um enxame de abelhas que lá existe. Afinal, o fantasma da bicuda também assombra as serras em noites de lua cheia, e há vários relatos de moradores que ouviram e até foram perseguidos pela assombração.
E segundo a história, os lábios grossos de Teresa vão sorrir e ela fará a você a mesma coisa que fez com a mãe. Montará como em um cavalo e te obrigará a fazer as vontades dela. Atualmente, se você for até a cidade, conseguirá ver todos os pontos citados na lenda, desde a Rua das Flores até a igreja e a serra. E não há um jaraguense que não conheça e afirma que a lenda seja real. No entanto, é difícil de fato comprovar essa veracidade. 4. Nego d'água. É um animal que vive nos rios, principalmente no rio Araguaia, em Goiás. Ele é metade homem e outra metade peixe. Ataca os pescadores à noite, puxando a canoa, fazendo-a virar e levando o pobre pescador para as águas profundas e negras do rio. Dizem que o pescador que conseguir cortar uma das garras do nego d'água torna-se seu amigo. Também dizem que ele costuma tomar sol em lugares desertos, nas pedras dos rios. Manifestando-se com as suas gargalhadas, preto, careca e mãos e pés de pato, o nego d'água derruba a canoa dos pescadores se eles lhe recusarem dar um peixe. Em alguns locais do Brasil, ainda existem pescadores que, ao sair para pescar, levam uma garrafa de cachaça e atiram para dentro do rio para que não tenham a sua embarcação virada. Essa é a história bastante comum entre pessoas ribeirinhas, principalmente na região centro-oeste do Brasil. Muito difundida entre os pescadores, dos quais muitos dizem já ter o visto. E segundo a lenda do nego d'água, ele costuma aparecer para pescadores e outras pessoas que estão em algum rio. Não se há evidência de como surgiu essa lenda. O que se sabe é que o nego d'água só habita os rios e raramente sai dele. A sua função seria como amedrontar as pessoas que por ali passam, como partindo anzóis de pesca, furando redes e dando susto em pessoas a barcos, etc. Suas características são muito peculiares. Ele seria a fusão de homem negro, alto e forte com um anfíbio. Apresenta nadadeiras como de um anfíbio, corpo coberto de escamas e mistas com pele. 5. As garrafas de ouro de Pirenópolis. Lendas do ouro são muitas nas cidades brasileiras mineradoras do século XVIII. E em Pirenópolis, Goiás, não seria diferente. Quando um casarão vai ser demolido, surgem muitos curiosos garimpando os escombros em busca das garrafas de ouro. Na época dos antigos, quando a cidade ainda vivia a sua glória de mineração aurífera, faziam os senhores esconderem parte do fruto do trabalho das minas para fugir de assaltos e das cobranças de impostos reais. Portanto, era tática de sobrevivência enterrar o ouro excedente, acondicionados em garrafas de barro nas paredes das casas, sob o assoalho e dentro do fogão a lenha. Também debaixo de pedras do cerrado e até mesmo dentro de jatobazeiros. Causos de pessoas que acharam garrafas de ouro em escombros de demolição são muitos, e já chegaram a demolir casarões de ricos que morreram sem deixar herdeiros, no intuito de saquear garrafas escondidas nas alvenarias. Porém, nem tudo é bom nessa história. Como toda lenda, tem sempre um cunho moral. Quem acha uma garrafa não deve nunca utilizar o seu ouro para benefícios particulares, pois dizem que tudo aquilo que é adquirido será retirado em dobro. Portanto, apenas a terça parte deve ser utilizada para si, e deixando o restante para a caridade.
Essa lenda é ainda viva, e muitos, quando andam pelo campo, olham por debaixo das pedras, e sempre que se demole uma casa velha, lá está ele, fuçando e revirando em busca do sonho dourado. Bem, galera, essas foram as 5 melhores lendas urbanas de Goiás. E se você gostou, não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E também não esqueçam de deixar aqui nos comentários o próximo estado ou cidade que você gostaria de ouvir falar sobre as lendas urbanas locais.